Então, o que a gente vai ver? É chamado de modelo de caixa. Né? O modelo de caixa, então, ele serve, né, como eu estava comentando, para o design, né? E essa caixa, então, ela vai envolver os outros elementos que nós temos na página. E então ela serve para que a gente possa ter um pouquinho mais de controle dos elementos, né, dos outros elementos, então, que ela está envolvendo. E essa caixa, né, ela é subdividida em margem, borda, preenchimento e conteúdo. Então, para que serve essas divisões, né? Então, vamos supor que nós temos lá uma imagem em que a gente quer uma cor ao redor daquela imagem para trazer um pouco mais de destaque. Então, para isso serve a borda, né, da caixa. E ela permite, então, por exemplo, que se coloque borda também em outros elementos, como por exemplo, um texto, né? E aí, com essa borda também é possível controlar, né, o espaçamento em relação aos outros elementos. Então, vamos supor que eu não quero que o meu elemento com a imagem ali fique colado, né, no texto, por exemplo, onde está a escrita, né, do meu site. Então, o que eu faço? Eu aumento um pouquinho da borda, né, ou da margem, e aí ele vai fazer o que? Ele vai afastando, né, a minha imagem do meu texto, por exemplo. Então, é bem importante, né, o modelo de caixa aqui para esses posicionamentos, né, do meu site. Então, aqui ele tem uma imagem, né, do exemplo de como ficaria. Acho que tem alguém com o microfone aberto aí. O Wagner está com o microfone aberto. Obrigada. Então, assim, como é que fica? Ele tem o conteúdo, né, que pode ser um texto, pode ser uma imagem, pode ser só um fundo aqui. O padding, né, que controla a distância entre o conteúdo e a borda. Então, ele é um preenchimento, digamos assim. O border, né, a borda, que é, então, a borda mesmo do elemento, e a margem, que é uma área em branco, então, em volta da borda, e não pode receber cor de fundo. Ela serve, então, só para ter esse afastamento aqui dos outros elementos. Então, se eu tivesse aqui um elemento do lado, por exemplo, eu teria uma borda com essa espessura e que afastaria, né, esse meu elemento do outro. E aí ela fica sempre em branco, né, porque ela não recebe cor de fundo. As propriedades da caixa, né, do Box Model, é largura, então a gente chama de width, né, no inglês sempre, e altura, né, height. Então, quando a gente especifica a largura e a altura de um elemento, né, ela ajusta-se à largura e à altura da área de conteúdo do elemento. Então, tem que tomar cuidado nesse sentido, porque ela tem um autoajuste ali. Então, o tamanho real dessa box model, ela vai ser a soma, né, da largura mais a altura mais o preenchimento, né, ali do conteúdo da parte interna, mais a margem, mais a borda, né? Então, ela é uma soma do tamanho. Então, tem que tomar cuidado com esses tamanhos aqui. Então, por exemplo, né,
se eu quisesse fazer uma caixa que a largura total fosse 300 pixels, eu ia ter largura 250 pixels, padding 10 pixels, uma borda de 5 pixels, né, e uma margem de 10. Então, isso aqui ele ia somar tudo, né? Então, largura de 250 pixels, 20 pixels de preenchimento, né, o interno, mais 10 de preenchimento de borda direita, mais 20 de, então, somando as duas bordas, né, esquerda e direita. Por isso que dá 300 pixels, né, porque ele vai, por exemplo, margem, né, que é 10, no caso aqui a gente definiu como 10, mas aí ele vai ter os dois lados, né, e aí por isso que ele vai dobrar a margem. E preenchimento também, né, ele dobra preenchimento porque tem esquerda e direita. Então agora vamos supor que a gente tem apenas 250 pixels de espaço. Então a gente precisaria fazer um elemento com uma largura total de 250 pixels. Eu teria que diminuir, né, a largura, teria que diminuir um pouquinho, né, talvez da margem. Então eu teria que pensar um pouco, né, novamente nesses tamanhos. Então, por padrão, né, um elemento como o P ou div, né, pode ser um parágrafo. Então, para a gente definir a box model, a gente define como pode ser um parágrafo ou uma div, né, e ele vai ocupar então todo o espaço horizontal disponível. Para definir esse espaço todo, então a gente tem largura automática, né? Podemos colocar alto e a altura também automática, e aí elas vão se determinar automaticamente dentro, né, da página. Então, se eu não quiser definir, né, a altura e largura, eu posso deixar que ele faz automaticamente, né? Só que eu preciso determinar que a propriedade, a altura vai ser automática e largura também. Então, nesse caso aqui, é um exemplo de uma box model. Então, ela é um parágrafo, então um parágrafo P. E aí, nós temos aqui, no caso, 300 pixels de largura, 150 de altura, um background com uma cor aqui que eu não sei qual é, no caso, ele está em código, né? Então ele está definindo background e cor do elemento, né? Duas cores diferentes. Então isso aqui seria para definir a box model, né? Lá no CSS a gente faz então essa codificação. Depois eu vou mostrar um exemplo para vocês, tá? Um exemplo completo. Antes eu queria falar um pouquinho de um atributo, né, da caixa, que é o atributo float, né? Então, para que os elementos não se atrapalhem no posicionamento, né, não fiquem um por cima do outro, né, ou um muito próximo do outro, a gente consegue trabalhar, né, com esse posicionamento usando o atributo float. Então, o atributo float, ele faz com que o elemento saia do fluxo e o resto do conteúdo da página ela sobe. Então, ela não vai ver mais aquele elemento, né? Então, se eu tiver outro elemento
float usando esse atributo, né? Então eles vão se enxergar, mas aí se eu tiver alguma coisa sem esse atributo e aí uma caixa com, né, eles não se enxergam. Mas então ele serve para posicionar, né? Eu quero posicionar aqui, por exemplo, no canto esquerdo superior, né? Eu vou dizer, eu quero left, né? Ou quero direito, right. Aqui tem um exemplo um pouquinho melhor. Então, por exemplo, a caixa 1 aqui está à esquerda, né? Left. A caixa 2, left também. E a caixa 3 está definido como right. Então, ele ficaria as duas à esquerda, né? E uma à direita. Então, é esse posicionamento, né, que eu controlo com esse atributo. E aí tem mais uma questão que a gente pode usar, o atributo clear, tá? Que ele permite dizer que não queremos floats do lado de um determinado elemento. Então a gente limpa, digamos assim, esse posicionamento do elemento que estiver próximo. E para limpar os floats de ambos os lados, né? Vamos supor que eu não quero elemento em nenhum dos lados, eu uso clear both, né? Popularmente conhecido também como clear fix. Então vamos fazer um exercício aqui junto, né, um exemplo desses posicionamentos, tá? Eu deixei pronto aqui já uma estrutura. Eu vou colocar um título na página. Bom é que vocês me acompanhem, tá? Que caso dê alguma coisa errada, então a gente já corrige. Então, eu vou criar aqui uma div e colocar um ID para essa div. E vou chamar ela de tudo. Então, eu estou dando, né, uma identificação para ela e finalizo ela, tá? Então, eu vou deixar assim por enquanto, uma div em branco. Se eu atualizar aqui a página, né, não tem nenhum conteúdo nessa div, então ela fica em branco. Agora eu vou criar aqui um novo arquivo, que esse arquivo vai receber, então, o style, né, do meu site. Então, vou colocar aqui estilo.css, né? Não esqueçam de salvar sempre como .css. E agora eu volto para a página aqui que eu estou construindo e vou chamar, então, aquele arquivo, né? Isso aqui vocês já viram, mas eu vou fazer de novo porque é importante vocês memorizarem, né? Estilo que eu chamei, né, no português. Estilo.css. O tipo text CSS. Ok. Então, feito isso, estou chamando aquela página de estilo. Lembrem que tem que ficar os dois arquivos no mesmo local para funcionar. E aí agora eu vou chamar aquela minha div, que eu chamei de tudo. Então, vou chamar a div e vou colocar ali para ela alguns
atributos. Vou colocar uma largura de 800 pixels. E as margens, margem à esquerda vou deixar automática e margem à direita vou deixar automático também. Então vou lá, atualizo a página, por enquanto ela está aqui já, né? Então ela já está aqui, olha só, a minha div tá aqui. Só que eu não tenho nada, né, dentro dela. Então, vamos fazer o seguinte, colocamos um background, né, e vamos escrever alguma coisa aqui. Então, como eu defini agora um texto para ela, né? Ela apareceu aqui para nós. Só que ela tá muito grande. Deixa eu ver o que eu vou colocar menos pixels para ela. Então as margens estão automáticas. Eu vou diminuir a largura, né? Olha só o que acontece. Então ela obedeceu, né, a minha definição de largura, né, e o texto ali ficou até inclusive fora, né, da minha div, nesse caso. Conseguiram fazer isso? Ok? Tá. Então, voltem a largura da caixa agora para 800 pixels. E aí a gente vai voltar aqui para a página principal. E é o seguinte. Então, essa div, ela vai englobar todo o conteúdo do site. Então, vamos supor que ela é toda essa borda aqui, né, do meu site, né, como mostra aqui no estilo, tá? Vamos englobar toda ela e agora a gente vai inserir alguns elementos dentro dessa div maior, tá? Então, primeiro, eu vou definir aqui que o body vai receber um width, né, uma largura de 100% para que ele não fique limitando o site, tá? E agora, aqui nessa div tudo, eu vou criar uma nova div com ID chamado topo. Então, essa aqui vai definir, né, o topo do site. Vou chamar de topo. Vou lá no CSS. E aí eu vou definir, né, algumas coisas aqui para ele. Então eu chamo topo. Vou definir algumas coisas. Vou colocar uma altura de 200 pixels. Uma largura de 800 pixels. Que vai ficar daí, então, do tamanho do tudo, né? Que vai ficar... O topo ele vai ficar dentro do tudo, então ele tem que ter a mesma largura. Vou colocar um background black
color white. Tá, então é diferente, color e background. O texto, eu vou dar um alinhamento para o texto centralizado e ainda vou dar um tamanho de fonte de 12 para o texto. Então vamos ver como é que ficou isso. Então o que aconteceu? Eu tenho aqui o topo do site, né? Então eu defini background como preto, né? Color white, que seria a borda, né? Eu vou inspecionar só esse elemento aqui para vocês entenderem aqui. Então, se eu tirar a cor, né? Ele vai pegar a cor do elemento todo, né? Então, o branco aqui é a cor do conteúdo, né? O alinhamento do texto e o tamanho da fonte. Então aqui, se vocês querem testar, né, é bem interessante usar esse inspecionar, né, do browser. Então olha só, conteúdo é 800 por 200, né? O padding ele está ao redor ali, a gente não vê, a borda também, ela não tem cor e nem a margem, mas eles estão aqui, ó, né, ao redor. Vamos acrescentar mais coisas aqui. Eu vou acrescentar agora um menu. Então, vou criar uma div nova. Vou chamar ela de menu. Eu vou voltar na folha de estilo. E vou acrescentar, então, atributos para ela. Então, menu. Vamos colocar uma altura de 300 pixels. Uma largura de 220. Vou colocar um background verde. Cor do conteúdo branco. Tamanho da fonte 12. O alinhamento do texto centralizado. E agora eu vou colocar aquele posicionamento flutuante, tá? Por quê? Porque eu quero que esse menu ele fique à nossa esquerda, né? Então, eu quero que ele flutue para a esquerda. Vamos atualizar. Então, olha só, como ele ficou bem encaixado aqui. Então, dentro do tudo, né? Então, é por isso que ele tá fazendo essa borda ao redor aqui. Dentro do tudo, posicionado à esquerda e flutuando, né? Então, vou tirar lá o float. O que vai acontecer, né? Colocando o float, ele para, né, de flutuar sobre o elemento e daí já apareceu aqui, ele não enxerga mais o elemento tudo, né, que a gente tinha lá como roxo, né, então ele precisa dessa flutuação, né, então a gente precisa deixar aqui a flutuação.
tá? O que vamos colocar mais aqui? Vamos definir agora uma div só para o conteúdo da página. Então, vou acrescentar aqui mais uma div, um ID, conteúdo. Vou botar minúsculo. O conteúdo, vou dar um estilo para ele. Então, uma largura de 580 pixels. Altura 300. Uma cor, vou deixar branco por enquanto. E eu quero que ele flutue, né, de novo, agora para a direita. Então, o meu conteúdo, ele vai ficar flutuando para a direita, mas enxergando, né, os outros elementos. Se eu retirar, vamos ver a diferença aqui, ó. O que vai acontecer? Não mudou. Vou tirar de todos. Então, só para mostrar para vocês o que acontece se eu retiro, né, o float lá do posicionamento. Então, ele já bagunçou um pouquinho o site aqui, né? Porque ele parou de enxergar os outros elementos, parou de flutuar na página, né, em relação aos outros elementos. Então, ele ficou aqui, ó. O nosso conteúdo ficou por baixo do... um pouco embaixo dos outros elementos, né? Em vez de ficar posicionadinho aqui à direita do menu, né? Então, vamos retornar com o atributo float. Ele fica posicionado corretamente. E por último, né? Todo o site, então, ele tem um rodapé. Então, a gente vai acrescentar aqui mais uma div. Então, vou no CSS e vou acrescentar, então, alguns atributos para o meu rodapé. Eu vou colocar 30 pixels aqui de altura, né? O rodapé geralmente é bem pequenininho. O rodapé, então, ele vai ter a mesma largura aqui que todo o site, né? Porque o rodapé fica embaixo, então engloba tudo. Colocar o background black, preto. Cor do conteúdo, colocar branco. Tamanho da fonte, padronizado em 12. O alinhamento do texto eu quero centralizado. E agora eu vou querer que ele limpe, né, os posicionamentos. Então, no caso, ele vai trazer para nós o posicionamento
limpo, né? Então ele fica aqui embaixo. Então, se eu tirar, né, aqui também, não limpar esse posicionamento, o que que acontece? Ele vai enxergar, né, o conteúdo e ele não vai enxergar, na verdade, o conteúdo e vai ficar aqui bagunçado, né? Então eu preciso usar o atributo clear aqui, né? Limpar tudo para que ele então se posicione, né? Aqui embaixo. Esse lilás aqui, esse roxo, vou tirar, porque na verdade não tem, né? Era para ficar branco. E aí, então, no caso, esse seria um site em proporções pequenas. Eu quero fazer mais um exemplo para vocês. Vamos trabalhar um pouquinho só com caixas, tá? Vou criar aqui uma nova página. Vou até copiar aqui para agilizar um pouquinho o processo. Estilo 2. Vou criar aqui mais uma caixa. Para a gente praticar um pouquinho dos posicionamentos. Alguém tá com dúvida? Eu esqueci a unidade de medida no font size, né? Então, pixels, tá? Vamos posicionar essas duas caixas aqui, tá? Eu vou deixar aqui bem simples. Vou criar um novo arquivo de estilo. Vou salvar como estilo 2.css. Aí eu vou chamar aqui a caixa P. Vamos dar uma altura de 100 pixels. Uma altura de 100, vamos fazer 100 por 100. Background color, vou colocar violeta. Vamos ver como é que ficou essa aqui agora. Então, a caixa 1, né? Agora eu vou botar um pouquinho de estilo na caixa 2 também. Então, vou chamar aqui vou colocar uns atributos também. Vou botar no mesmo tamanho, tá? O importante agora é que a gente vai trabalhar um pouquinho com a questão do posicionamento. Única coisa aqui, vamos colocar uma cor diferente. Vou colocar amarelo.
Então, o que que acontece? Eu tenho duas caixas, né? E eu simplesmente escrevendo lá, né? Uma caixa e depois outra caixa, automaticamente elas vão ficar aqui no mesmo. Elas vão tentar se posicionar no mesmo lugar. Só que como já tem a caixa 1, né? Nesse local aqui, a caixa 2 ela não vai conseguir, né? Porque ela não pode ocupar o mesmo espaço da outra. Então ela vai simplesmente ficar embaixo, tá? Mas aí, se eu disser para a caixa 2 que ela flutue à direita, o que que acontece? Ela vai flutuar à direita, só que ainda ela não vai invadir, né, o espaço da caixa 1. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou definir que a caixa 1 fique à direita, flutuando à direita. Não, desculpa, à esquerda eu quis dizer. À esquerda. Então, que flutue à esquerda, né? Mas que enxergue, então, que tem outra caixa flutuante ali, né? Então, no caso, assim eu consigo fazer com que as duas fiquem no topo da página, só que uma eu mandei flutuar à esquerda e a outra à direita, tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho como é importante nessa questão. Deixa eu ver o que mais que nós podemos fazer aqui. Podemos acrescentar mais uma, né? Então, agora eu tenho duas caixas flutuantes. Eu vou colocar aqui uma terceira caixa. Eu vou aplicar estilo nela. Vou colocar do mesmo tamanho também. Vou colocar azul. Então, olha só, a caixa 3 não pegou o azul. Acho que ela nem ficou com a cor porque tem as outras caixas. Deixa eu retirar aqui, deixa eu ver. Vamos ver se ela pega. A cor, pegou. O que acontece? Como ela não tá flutuando, né? Então ela vai ficar por baixo das outras. Então, vejam como dá problema se a gente não define essas coisas. Eu vou colocar Clear Bolt, porque daí, assim, ela vai limpar, né? Vai limpar o posicionamento e vai conseguir, então, ser definida aqui. Mas assim, pessoal, então isso aqui vocês têm que praticar um pouquinho, tá? Então, eu gostaria que vocês fizessem esse exercício aqui, ó, para deixar uma caixa à direita e uma no centro agora, tá? Então, eu já dei aqui
um exemplo, e eu gostaria que vocês agora fizessem mais um exemplo, tá? Pra gente tirar as dúvidas na questão dessa flutuação aqui das caixas, tá? Então, eu vou aguardar vocês realizarem esse exercício, e aí eu vou lançar lá no Moodle mais alguns, tá? Para que vocês façam, então, na aula de sexta ou até a aula de sexta, tá? Que aí a gente tira as dúvidas na sexta-feira referente a esses posicionamentos, tá? Então, vocês precisam praticar, isso aqui é bem importante, né? Vocês viram como muda o site sem o uso das caixas, né? Então, ele fica uma verdadeira bagunça se você não controlar os posicionamentos e não envolver, né, os elementos com box model, né? Modelo de caixa, tá? Dúvidas, pessoal?